O santo que enfrentou o diabo, a história oculta de São Bento. Parte 1. O nascimento e a juventude de São Bento. No coração da Itália, no final do século V, nascia aquele que mudaria o curso da espiritualidade cristã para sempre. Seu nome era Bento, que significa abençoado. Ele veio ao mundo por volta do ano 480, na cidade de Núrcia, localizada na região da Úmbria. De família nobre e romana, Bento cresceu cercado por conforto e boa educação. Desde muito jovem, ele demonstrava sabedoria além de sua idade e uma profunda inclinação para a vida espiritual. Seus pais, desejando para ele um futuro promissor, enviaram-no a Roma para estudar retórica e filosofia, artes essenciais à formação de um cidadão respeitado. Mas ao chegar na capital do Império decadente, Bento ficou profundamente decepcionado com o que viu. A cidade estava mergulhada em vícios, corrupção moral e um estilo de vida cada vez mais distante de Deus. Sentia no coração uma inquietação profunda. Aquela não era a vida que ele queria levar. E foi então que, motivado por um chamado divino e movido pelo desejo de uma vida santa, Bento tomou uma decisão radical. Abandonou tudo: riqueza, estudos, família, conforto, e se retirou para viver como eremita nas montanhas. Parte 2. A vida no eremitério e os primeiros. Milagres. Ao abandonar Roma, São Bento se dirigiu para uma região montanhosa chamada Subiaco, localizada a cerca de 60 quilômetros da capital. Lá encontrou refúgio em uma caverna isolada, onde permaneceu por 3 anos em completo retiro. Era uma vida de silêncio absoluto, jejum rigoroso e oração constante. O jovem Bento vestia-se com uma pele de animal e alimentava-se apenas com o que a natureza lhe oferecia ou com algum pedaço de pão trazido por um monge chamado Romano, que descia por uma encosta íngreme e o sustentava discretamente. Foi nesse período que Bento travou suas primeiras batalhas espirituais. Relatos contam que o demônio o atacava com tentações intensas, especialmente ligadas à luxúria e ao orgulho. Para vencer tais provações, Bento lançava-se nu sobre espinhos e urtigas, mortificando seu corpo para fortalecer a alma. E foi nesse tempo também que os primeiros milagres começaram a acontecer. Pessoas que o encontravam ou sabiam de sua existência começavam a espalhar histórias sobre sua santidade. Doentes eram curados, corações angustiados encontravam paz, e muitos jovens passaram a procurá-lo em busca de orientação. A fama do eremita santo começou a crescer, e com ela vieram os primeiros desafios dentro da própria igreja. Alguns monges de um mosteiro próximo, impressionados com sua santidade, convidaram-no a ser abade, isto é, o superior da comunidade. Bento aceitou, mas logo enfrentou resistência. Os monges, acostumados com uma vida mais relaxada, não aceitavam sua disciplina e chegaram ao ponto de tentar envenená-lo. Mas o cálice com o veneno que Bento ergueu para rezar quebrou-se milagrosamente em suas mãos, revelando a traição. Ele então deixou aquele mosteiro e voltou à solidão, decidido a fundar algo novo. Parte 3. A fundação dos mosteiros e o nascimento da regra de São Bento. Após os conflitos com os monges rebeldes, São Bento retornou às colinas de Subiaco, mas não por muito tempo viveria isolado. A fama de sua santidade se espalhava como o vento, e cada vez mais discípulos se aproximavam desejando viver sob sua direção espiritual. Com discernimento e sabedoria, Bento começou a organizar esses homens em pequenas comunidades monásticas. Ao todo, ele fundou 12 mosteiros na região, cada um com 12 monges e um superior, modelo que refletia o número dos apóstolos. Bento supervisionava todos eles, zelando pela ordem, pela vida espiritual e pelo crescimento interior de cada monge. Porém, o inimigo espiritual não descansava.
Relatos antigos contam que um sacerdote invejoso tentou destruir sua obra, espalhando calúnias e até enviando prostitutas aos mosteiros para corromper os monges. Bento, com prudência e oração, enfrentou todas essas ameaças e, percebendo que era hora de seguir adiante, partiu em direção ao sul da Itália. Lá, encontrou um antigo templo pagão abandonado sobre o Monte Cassino, um lugar estratégico e elevado, cercado de natureza e silêncio. Bento destruiu os ídolos ali presentes, consagrou o local ao Deus verdadeiro e fundou ali o mais importante de seus mosteiros, o Mosteiro de Monte Cassino. Foi nesse lugar sagrado que São Bento escreveria sua obra mais famosa, A Regra, um conjunto de orientações práticas e espirituais para a vida monástica. Sua regra era equilibrada, unia oração, trabalho manual e estudo, e pregava valores como humildade, obediência, silêncio, caridade e estabilidade. Ela não era apenas um conjunto de regras, mas uma escola de santidade, moldando o caráter e a alma dos monges. Essa regra se tornaria o alicerce de toda a vida monástica no Ocidente, influenciando gerações e séculos de espiritualidade cristã. Parte 4. Milagres, sabedoria e os últimos dias de São Bento, no Mosteiro de Monte Cassino. São Bento se tornou não apenas um líder espiritual, mas também um conselheiro procurado por reis, bispos, nobres e até pelos mais simples camponeses. Sua fama de santidade agora era inquestionável. Muitos vinham em busca de curas, conselhos, libertações espirituais e palavras de conforto. A presença de São Bento era marcante, e os relatos de milagres se multiplicavam. Ele curava enfermos com simples orações, exorcizava possessos apenas com o sinal da cruz e até operava prodígios sobre a natureza. Um dos milagres mais famosos envolveu a multiplicação de alimentos para alimentar uma multidão faminta, repetindo os gestos de Cristo. Outro relato conta que, ao fazer o sinal da cruz sobre uma pedra, ela se partiu e jorrou água onde antes só havia aridez. Mas o milagre mais simbólico foi aquele ligado a um de seus objetos mais conhecidos hoje, a medalha de São Bento. Em das suas orações, ele sempre invocava a cruz de Cristo e pronunciava frases que viriam a ser gravadas na medalha, como Crux Sacra Sit Mihi Lux, que significa a Santa Cruz seja minha luz. Tais palavras foram usadas em diversos momentos para proteger contra o mal, afastar demônios e até neutralizar venenos. Nos seus últimos dias, Bento já estava frágil, mas sua alma permanecia forte e serena. Sentia que o fim se aproximava. Então, chamou seus discípulos mais próximos, recebeu os sacramentos e, de pé, com os braços erguidos para o céu, entregou sua alma a Deus. Era o dia 21 de março do ano de 547. Conta-se que 2 monges tiveram a visão de uma escada luminosa subindo até o céu, e no alto dela, um homem vestido com vestes resplandecentes sendo recebido por anjos. Era a alma de São Bento entrando na glória eterna. Parte 5. O legado eterno de São Bento. Através dos séculos. Morte de São Bento não foi o fim de sua missão, mas o início de um legado que atravessaria séculos, mudaria a história da Igreja e moldaria a civilização ocidental. Sua regra não foi apenas adotada por seus discípulos diretos, mas se espalhou rapidamente por toda a Europa. Em um tempo marcado por guerras, invasões bárbaras e colapso do Império Romano, os mosteiros beneditinos tornaram-se verdadeiros oásis de fé, cultura e esperança. Onde havia destruição, os monges de São Bento levavam reconstrução. Onde havia ignorância, eles levavam educação.
copiavam livros à mão, preservavam a literatura clássica e cristã, cuidavam dos doentes, acolhiam peregrinos e alimentavam os pobres. A famosa expressão ora et labora, reza e trabalha, tornou-se o lema de milhares de monges que, seguindo o exemplo de São Bento, transformavam o mundo ao seu redor. Durante a Idade Média, os mosteiros beneditinos foram fundamentais para a formação das universidades, o avanço da agricultura e a evangelização de povos inteiros. Muitos reis e imperadores se tornaram protetores das abadias, reconhecendo o valor espiritual e cultural dos monges. A ordem beneditina se multiplicou em ramos e congregações ao longo do tempo, e sua regra foi inspiração para diversas outras ordens religiosas. Mesmo após 500, 1500 anos, a sabedoria de São Bento permanece atual. Sua medalha, com orações de exorcismo e proteção, é usada até hoje por fiéis do mundo todo. Igrejas, escolas e comunidades carregam seu nome com orgulho. Bento foi proclamado patrono da Europa por São João Paulo II, reconhecendo seu papel crucial na formação espiritual e cultural do continente. Seu legado vive onde há oração, trabalho digno, disciplina e amor a Deus. Ele é um exemplo eterno de como uma vida entregue ao Senhor pode transformar não só a própria alma, mas também o destino de gerações. Parte 6. O significado espiritual da medalha de São Bento. Entre todos os símbolos ligados a São Bento, nenhum é tão difundido e poderoso quanto sua medalha. Mais do que um objeto religioso, ela é um verdadeiro escudo espiritual, forjado na fé e reconhecido há séculos por cristãos do mundo inteiro como instrumento de proteção, libertação e exorcismo. A medalha de São Bento, em sua forma mais completa, traz de um lado a imagem do santo segurando a cruz em uma mão e o livro da regra na outra. Aos pés dele há um cálice quebrado e uma serpente, símbolos do milagre em que Bento sobreviveu a uma tentativa de envenenamento. Ao redor da imagem, lê-se em latim, Eius in obitu nostro praesentia muniamur, que significa, sejamos fortalecidos por sua presença na hora da nossa morte. Do outro lado da medalha, estão inscritas letras enigmáticas, que formam um conjunto de orações poderosas. No centro, a cruz com as iniciais C, S, S, M, L e N, D, S, M, D, que traduzem: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Ao redor, as iniciais de uma oração contra o mal. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, seguidas por Vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipsi venena bibas. Em português, afasta-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Essas frases não são apenas palavras, são um ato de fé declarado, uma espada espiritual empunhada contra o mal. Usada com devoção, a medalha torna-se um sacramental de poder, reconhecido pela Igreja. Muitos a colocam em portas, em quartos, em ambientes de trabalho, ou a usam no pescoço como sinal visível de consagração. Exorcistas a utilizam em ritos de libertação. Mais do que superstição, ela é um lembrete diário que a luz de Cristo é mais forte do que qualquer treva e que, com a intercessão de São Bento, nenhuma força do inferno prevalecerá sobre os filhos de Deus. Parte 7. Orações e promessas de proteção com São Bento. A devoção a São Bento não é apenas histórica, mas profundamente espiritual. Ao longo dos séculos, milhares de fiéis encontraram refúgio nas orações feitas em seu nome, especialmente diante de perseguições espirituais, doenças, tentações e perigos invisíveis. Entre as orações mais conhecidas está a oração
da medalha de São Bento, uma súplica poderosa pela intercessão do santo e pela vitória contra os males do corpo e da alma. Essa oração invoca a cruz de Cristo como luz, rejeita a influência do inimigo e clama pela libertação de toda armadilha do mal. Ela é recitada com fé por pessoas que enfrentam tribulações, por famílias em busca de paz e até por exorcistas durante ritos de libertação. Além dessa oração, existe a chamada oração de São Bento contra os feitiços, amplamente usada por cristãos que buscam proteção contra obras malignas, inveja, maldições e forças espirituais que tentam abalar a mente e o coração. Muitos testemunham que, após rezarem com fé e usarem a medalha bentida por um sacerdote, passaram a sentir alívio, paz, livramento e fortalecimento espiritual. A Igreja ensina que esses sacramentais, como a medalha e as orações de São Bento, não são amuletos, mas instrumentos de fé que nos aproximam de Deus. A eficácia deles está na disposição do coração de quem reza, na confiança em Cristo e na intercessão dos santos. Promessas ligadas a essa devoção também são difundidas: proteção contra perigos físicos e espirituais, fortalecimento diante das tentações, auxílio na hora da morte e principalmente a presença de São Bento como defensor nas batalhas espirituais. Em tempos de escuridão, muitos cristãos encontram em suas orações um escudo invisível, mas real. Ao pronunciar cada palavra, é como se uma muralha se erguesse ao redor da alma e o mal recuasse diante da fé inabalável daquele que caminha com a cruz de Cristo e sob o olhar protetor de São Bento. Parte 8. São Bento nos dias de hoje. Milagres, testemunhos e presença. Viva mesmo séculos após sua morte, São Bento continua vivo no coração da Igreja. Seu nome ecoa em orações, seus ensinamentos são seguidos por monges e leigos, e sua medalha é usada por milhões ao redor do mundo. Mas mais do que lembrado, ele é invocado. E quando invocado com fé, milagres acontecem. São inúmeros os testemunhos modernos de pessoas que, em momentos de desespero, recorreram à sua intercessão e experimentaram livramentos sobrenaturais. Há relatos de pessoas libertas de vícios, protegidas em acidentes, curadas de doenças sem explicação médica e até mesmo salvas de atentados espirituais intensos. Um dos testemunhos mais impressionantes é o de uma família atacada por manifestações malignas em casa. Objetos caíam sozinhos, vozes eram ouvidas, sombras apareciam à noite. Após recorrerem à oração de São Bento e colocarem uma medalha abençoada na entrada da casa, tudo cessou. O lar, antes marcado por medo e escuridão, foi transformado em um ambiente de paz e oração. Outro caso, divulgado por um sacerdote exorcista, narra que durante um rito de libertação, ao tocar o peito de uma jovem possessa com uma medalha de São Bento, o espírito maligno gritou em desespero: tira isso, essa cruz me queima", evidenciando o poder espiritual que essa devoção carrega. Além disso, paróquias e comunidades continuam sendo fundadas sob o nome do santo. Novas gerações de monges ainda vivem sob sua regra. E os ensinamentos de disciplina, oração e equilíbrio continuam atuais para um mundo tão desequilibrado. Em tempos marcados por ansiedade, conflitos e tentações constantes, a espiritualidade de São Bento oferece um caminho seguro. A cruz como luz, o trabalho como missão, o silêncio como sabedoria e a fé como escudo. Ele não foi apenas um monge do passado, é um santo do presente, um guerreiro espiritual que do céu continua travando batalhas ao lado dos filhos de Deus. Onde há fé, São Bento age. Onde há trevas, ele traz a luz de Cristo. E onde há oração sincera, seu nome se torna um grito de vitória contra todo o mal. Se essa história tocou o seu coração,
Se você sentiu a presença de Deus e a força de São Bento enquanto ouvia cada palavra, então não deixe essa mensagem parar em você. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de proteção, fé ou libertação. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e acompanhe diariamente orações, histórias de santos e mensagens que fortalecem sua alma. Aqui você nunca estará sozinho. Você faz parte de uma família de fé que cresce a cada dia, unida pela oração e pela luz de Cristo. Então, se fortaleça, compartilhe e venha caminhar conosco. Que São Bento te abençoe e te proteja, sempre. Oração de São Bento Glorioso. São Bento, modelo sublime de virtude, puro depósito da graça divina, eis-me aos teus pés. A ti recorro com confiança e esperança. Intercede por mim diante de Deus, para que eu seja protegido contra todos os males visíveis e invisíveis. Afasta de mim as ciladas do inimigo, as tentações, os perigos e os males físicos e espirituais que ameaçam minha paz. Tu, que foste chamado Pai dos monges e Mestre da obediência, ensina-me a viver em oração, silêncio e trabalho. Concede-me força nas provações, coragem nas lutas e fé inabalável nas tribulações. Coloca teu manto sobre minha casa, minha família, meu coração. São Bento, que esmagaste a cabeça da serpente com a cruz de Cristo, vem em meu auxílio. Com tua santa medalha e com a oração sincera, protege-me contra feitiços, invejas, maldições e todo espírito de destruição. Que a cruz sagrada seja minha luz e nunca o dragão seja meu guia. São Bento, servo fiel do Senhor.